Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero trazer uma reflexão hoje no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Eu quero dar um tema a essa reflexão. O tema dessa reflexão de hoje é joelho e língua. Nunca deixe que sua língua passe na frente dos teus joelhos. Romanos 14, 11. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos como é importante saber usar esses dois membros do nosso corpo, joelho e língua, para um bom crescimento espiritual. Mas hoje, a língua é mais admirada do que os joelhos. Sabe por que eu digo que a língua é mais admirada? Pegue alguém que viva de joelhos no chão, alguém que tem vida de oração, e compare com a atenção que as pessoas dão para aqueles que falam bem, é eloquente, sabe usar bem a língua. A maioria do chamado povo de Deus valoriza mais a língua do que os joelhos. E o texto que acabamos de ler dá prioridade a esses dois membros do corpo naquele grande dia, joelhos e língua. Naquele grande dia, joelhos e língua, os dois têm que se dobrar para reconhecer a Deus. Por que eu digo que os dois têm que se dobrar? Porque tanto os joelhos como a língua se dobram ao movimento da língua no falar. A língua se dobra para que as palavras sejam emitidas. Mas os joelhos aparecem na primeira ordem inspirada da Bíblia. Veja, o texto diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Quer dizer, os joelhos já estarão dobrados quando a língua for se dobrar para confessar. Por que os joelhos vêm em primeiro lugar? Por que os joelhos vêm primeiro que a língua no texto? Para que você nunca deixe sua língua passar na frente dos seus joelhos. Só que entenda, sempre haverá os dois lados. Os que preferem primeiro dobrar o joelho antes de deixar a língua se dobrar para falar. Mas haverá também aqueles que vivem de língua dobrada, falando e falando o tempo todo sem parar e quase nada de joelhos. Tem gente que quase não dobra o joelho de tanto que deixa a língua se dobrar para falar. Essas pessoas trazem muitas consequências para eles mesmos, para a sua própria vida. Então é bem melhor joelhos dobrados do que língua dobrada. Devemos ser muito cuidadosos com os dois, porque tanto a língua quanto os joelhos confessam. E nós sabemos que o confessar da língua e do joelho é de fundamental importância para a troca de correspondência entre terra e céu. Porque não tem como eu enviar uma correspondência para o céu ou passar um telefonema para o céu. Não. A única correspondência entre terra e céu é o movimento dessas duas coisas, joelho e língua. Ou seja, é de joelhos dobrados que dobramos a nossa língua em oração para que a nossa correspondência chegue no céu, para que as nossas orações cheguem no céu. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque nem todas as orações são ouvidas, mas algumas coisas que nós dizemos aqui na terra, elas são ouvidas no céu.
Então sejamos cautelosos, porque os joelhos nos aproximam do céu, mas a língua sem sabedoria nos distancia dele. Sabe por que distancia? Porque cada coisa tem seu peso. A língua tem um peso. Os joelhos também têm um peso. O dobrar tanto dos joelhos como da língua tem um peso. Eu estou falando agora e para isso minha língua está se dobrando para que as palavras saiam. Só que dependendo da besteira que eu falar, meus joelhos podem não ter força suficiente para sustentar o peso das minhas palavras, ditas sem sabedorias. Muitas pessoas trazem sobre si muito peso por não saber usar a língua de maneira correta. E só não sofrem mais porque quando as coisas complicam mesmo recorrem aos joelhos e se beneficiam da infinita misericórdia de Deus, porque tem coisas que só teus joelhos podem anular. Os estragos que a língua faz, só os joelhos podem consertar. Os joelhos nos aproximam de Deus, mas a língua usada sem sabedoria nos distancia dele. Então, só como exemplo, usando o corpo humano para a gente entender a distância de cada coisa, a distância da nossa língua para os joelhos não é tão grande em nosso corpo, mas a distância que a língua pode levar o homem a se afastar do corpo do reino de Deus é sem precedência. Então, se tratando de língua, existe dois céus. O céu da minha boca, onde devo grudar a língua e não falar quando eu não tiver certeza do que eu estou dizendo. E o céu da glória, onde um dia pretendemos morar. Foi por causa disso que o salmista Davi disse em Salmo 137,6, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Então é melhor grudar a língua ao céu da boca, como pediu Davi, do que por causa dela perder o céu da glória. Porque o céu da boca a língua não perde, está aqui, ó. Mas por causa dela nós podemos perder o céu eterno que está preparado para nós. Então nunca deixe sua língua passar na frente dos teus joelhos. Quem já ouviu aquele ditado que diz: fulano se queimou com a própria língua? Esse ditado é bíblico. Já vimos muitas pessoas sendo totalmente incineradas pela própria língua. A língua é como um pavio que toca fogo facilmente em todo o corpo dos que não vigiam com ela, dos que não vigiam no seu desdobramento. É por isso que Tiago diz no livro que tem seu nome, no capítulo 3, no verso 6, assim também a língua é como fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha o pavio da língua chegando até o inferno. Até na parábola que Jesus contou em Lucas 16, 19 ao 31, a língua genuína dos cachorros só aparece em cena na porta do homem rico, lambendo as feridas de Lázaro. Os cachorros também sentiam sede, mas o pouco de saliva que tinham ainda mostravam misericórdia, lambendo as feridas de Lázaro. Bom, a língua dos cachorros só vai até aí, mas a língua do rico chegou até o inferno, aonde lá no inferno ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. O que dizemos aqui na terra, às vezes tem ligação com o inferno. Então, nunca deixe que sua língua passe na frente dos teus joelhos. A língua foi colocada, como diz Tiago, justamente entre os membros do nosso corpo para ser contida. No meio de todos os membros, ela ainda consegue sufocar todo o corpo. Imagina se tivesse sido colocado nas pontas. Aí ela não parava mais de se dobrar. Aí era que ela não parava mais de balançar. Aí é que ela não parava quieta. Já prestou atenção que é por isso que os joelhos nunca estão em concordância com a língua? Às vezes, a língua quer dizer algo. Mas se você, em vez de dobrar a língua para falar,
dobrar primeiro o joelho e orar, você acaba não falando o que gostaria. Por quê? Porque quando você dobra primeiro os joelhos, não deixando sua língua passar na frente, o Espírito Santo de Deus muda a tua opinião. E o que você queria dizer, você não diz mais. Mas mesmo não estando quase nada em concordância, mas mesmo estando joelho e língua quase nunca em concordância, eles estão organicamente ligados, faz parte. Nós só precisamos ter controle. Mas o que às vezes a nossa língua faz, nosso joelho passar, se o joelho falasse, ele diria para a língua: eu já não aguento mais você, fica quieta. Mas eu não estou aqui querendo dizer que a língua é ruim, não. Todos os membros foram colocados em nós por Deus. Nós só precisamos ter controle deles, só isso. Mostrando que a língua não é ruim, veja, as primeiras palavras pronunciadas pela língua humana é pai e mãe. Por mais que o filho no futuro venha se tornar um desobediente, mas uma das primeiras palavras carinhosas que sai da boca de uma criança é pai e mãe. Mas voltando ao texto, o texto que lemos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Sabemos que existe uma diferença entre palavra pronunciada e palavra confessada. Mas a Bíblia é clara em dizer que é todos os joelhos se dobrará e todas as línguas confessará. Será o maior movimento de confessação, será geral. Todos os habitantes da terra, os que estão esperando e os que não estão esperando, os que creem e os que não creem, os que se arrependeram e os que não se arrependeram, os que aceitaram a Jesus e também os que não aceitaram. Todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão que Ele é Deus. Diante de Deus, todos vão se dobrar, até os inflexíveis se dobrarão. Agora, convenhamos que joelhos dobrados é bem melhor que língua dobrada. É bem melhor dobrar os joelhos e orar do que falar. Sendo que para falar a língua se dobra, mas às vezes o que falamos prejudica a nós mesmos. Às vezes a língua se volta contra quem fala. A língua faz o homem e a mulher se dobrar em algumas direções, às vezes nada boa. O desdobramento da língua tem o poder de direcionar em duas direções, na direção da morte e na direção da vida. Porque está escrito em Provérbios 18, 21 que a morte e a vida está no poder da língua. Agora, com relação à morte, os joelhos não se dobrará mais. Quando se trata de descer à sepultura, quem está morto vai duro mesmo. Joelho duro, olho duro, língua dura, nada mais se dobra. Nós precisamos dobrarmos diante de Deus em vida. Nós precisamos dobrar nosso joelho diante de Deus em vida. Nós precisamos nos curvar diante de Deus vivo, porque morto perde a flexibilidade, tanto do joelho como da língua. Ou porventura os 7 mergulhos de Naamã não tinham somente a finalidade de que ele se curvasse diante de Deus. Os 7 mergulhos de Naamã não era para ver o desdobramento da água do Jordão, não. O fundamento é porque para mergulhar tem que se curvar. Para mergulhar 7 vezes, tem que flexionar 7 vezes o joelho. O joelho de Naamã tiveram que se dobrar 7 vezes diante de Deus. Mas fechando a reflexão, eu digo, nunca deixe que o teu joelho, nunca deixe que a tua língua passe na frente dos teus joelhos. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus e até a próxima.